Olá, bem-vindo de volta. Vamos continuar tratando de um assunto de grande importância, que é o assunto sobre a aceleração centrípeta e associado a ela, claro, sempre temos uma força centrípeta, né? A aceleração e a força são irmãs gêmeas. Bem, o problema que nós vamos tratar aqui, o exemplo, nós já deixamos esquematizado para poder ganhar um pouco de tempo. Problema parecido com aquele que acontece no movimento da montanha russa. Não sei se já tiveram oportunidade de ver isso alguma vez, mas é como se a gente tivesse aqui essa pista, né, essa pista que está desenhada aqui em marrom, e nós colocássemos um objeto, um móvel ou um carrinho, por exemplo, para poder descer nessa pista. Ele vai descendo então sobre o efeito da gravidade. Aí vai encontrar essa pista aqui que tem esse formato de uma pista circular. Vai fazer aqui essa volta. Vai terminar isso aqui que a gente poderia chamar, o termo em inglês para isso é um loop, né? Ou seja, vai fazer um loop. E depois que terminasse essa volta completa, o carrinho sairia aqui do outro lado e seguiria esse movimento. Então, o problema físico basicamente é esse, tá? Uma análise que eu gostaria de fazer com você antes de começar a analisar a questão da aceleração centrípeta, que é o que vai ser perguntado logo adiante, é sobre o que nós já estudamos quando analisamos o problema da conservação da energia. Porque quando falamos de conservação de energia, e principalmente quando o atrito não estava na jogada, ou seja, a gente falava só de forças conservativas, vocês se lembram? Então, nesse caso, a gente dizia que quando o atrito não existir forças dissipativas, como o atrito, a força do ar e assim por diante, a energia mecânica se conserva. Nesse caso aqui, se o carrinho partir dessa posição, ou seja, no instante t inicial ele já estiver aqui numa determinada altura, veja que eu coloquei um sistema coordenado já para a gente ganhar tempo. O eixo vertical eu estou chamando de y, o eixo horizontal eu estou chamando de x. Essa base aqui do loop, ó, essa que está da trajetória, essa trajetória circular é uma trajetória vertical, você concorda? Então, quando ele passar aqui nessa posição, na posição mais baixa, eu estou dizendo que nessa posição meu y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. E é exatamente no nível do chão, né, que nós estamos posicionando o nosso eixo horizontal. Então o nosso carrinho parte lá de uma altura inicial, ou seja, no tempo t igual a zero, nós estamos dizendo que o carrinho partiu de uma altura h, ou seja, a nossa condição inicial, o y é igual a h, e a velocidade do carrinho é igual a zero, ou seja, eu estou segurando o carrinho está preso, e aí nós soltamos o carrinho. O que diz o princípio da conservação da energia para esse nosso problema? Afastar aqui um pouquinho, né? Conservação da energia para esse problema. Conservação da energia vai dizer que a energia potencial gravitacional que ele tem aqui no início, mais a energia cinética que ele tem aqui no início, deve ser igual a uma constante. Qual é a energia potencial gravitacional que esse carrinho tem? A sua massa vezes a aceleração da gravidade multiplicado pela altura que ele se encontra em relação à nossa referência, que é o chão. Então, nessa posição aqui, o nosso y, né, vale zero, tá? mgh, então, na condição inicial, ele só tem energia potencial gravitacional e em qualquer posição que ele passar, seja aqui na posição 1, seja na posição 2, seja na posição 3 ou 4, seja em qualquer posição y que ele assumir depois que ele descer, ele vai ter uma energia potencial mg vezes y. Por exemplo, quanto que vale y quando ele passar aqui em 2? Vale r, você concorda? Quando ele passar lá em 3, quanto é que vai valer o y dele? Vai valer, já deixei até colocado aqui, vai valer 2r. Então, mgy mais mv quadrado sobre 2. Se eu tenho estabelecido então esse princípio de conservação de energia, eu posso calcular, ou seja, conhecendo qual é a altura inicial que ele parte,
eu posso calcular qual é o valor da velocidade que esse carrinho deverá ter na posição 1, ou na 2, ou na 3, ou na 4, ou qualquer posição intermediária, desde que eu saiba qual é a altura y em que ele se encontra. Então essa que é a análise inicial que eu gostaria de apresentar para você em termos de conservação de energia. Até quando ele passar aqui na posição 2, o que vai estabelecer? Vai ser que mgh, condição inicial, quanto que ele tinha de energia cinética, mv quadrado sobre 2. Na condição inicial, a velocidade era igual a zero. Na posição 2, nós vamos ter mg, qual é a altura que ele se encontra, r, em relação à nossa referência, mais mv2 quadrado sobre 2. É possível calcular, inclusive, qual vai ser a velocidade que ele deve apresentar nessa posição. Quando ele passar aqui na posição 1, qual vai ser a velocidade? mgh0 mais mv0 quadrado sobre 2, ele partiu do repouso, vai ser igual a mg, qual vai ser a altura que ele vai ter aqui? 0, mais mv1 quadrado sobre 2. Fazendo esses cálculos é possível, inclusive, verificar que o maior valor de velocidade que ele vai apresentar vai ser exatamente esse, quando ele passar na posição 1. Então ele sai lá de cima, sai daqui da posição 0, né? Dessa posição inicial, vai descer, vai acelerar, passa na posição 1, vai desacelerando em 2, passa lá na posição 3, etc. Se nós soltarmos esse carrinho de uma posição muito baixa, eu acho que você consegue intuitivamente entender que o carrinho vai e nem vai conseguir passar lá pela posição 3. É necessário que a gente solte o carrinho de uma determinada posição, ou seja, relativamente alta, para que ele consiga vencer essa altura igual a 2r em 3 e ainda passar em 3 com um determinado valor de velocidade. Tente analisar essa questão, que ela é bastante interessante. Agora eu gostaria de entender um pouquinho o que está acontecendo com as forças. Eu estou colocando aqui a análise das forças. Estou deixando aqui agora essa parte aqui essa parte da pista, né, que o carrinho já está vindo aqui, né? Então tem essa parte, ele vai entrar aqui no loop e vai percorrer todo esse movimento circular vertical e depois vai sair dessa forma. É isso que a gente estava analisando. Quando ele passar aqui na posição 1, em termos de força, a Terra está atraindo o carrinho com a força igual à sua massa vezes a aceleração da gravidade. Mas o carrinho ele passa aqui com essa velocidade na posição 1, e nessa posição 1', ele vai passar com essa. O vetor velocidade está tendo a sua direção mudada e também pode ter a sua magnitude mudada se esse movimento circular na vertical acontecer de forma, em determinados momentos o movimento pode ser acelerado, ou seja, indo de 1 passando por 2 e até 3, e depois ele pode começar a acelerar quando ele experimentar esse movimento de descida. Então, para que ele esteja, o vetor velocidade aqui na posição esteja mudando de direção, se mg está atuando para baixo, tem que ter uma aceleração, e nós já sabemos que a aceleração é essa, né? Uma aceleração que aponta para o centro da circunferência, a chamada aceleração centrípeta. Não é mesmo? Então, na posição 1, nós devemos ter que a força normal menos mg deve ser igual a m, quanto que vale a aceleração centrípeta, v quadrado sobre 2. Se eu pegar a aceleração centrípeta e multiplicar pela massa, eu tenho a chamada força centrípeta. Então, isso é o que deve estar acontecendo na posição 1. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer, agora já citando um exemplo prático, é o seguinte. Suponha que o raio dessa nossa trajetória circular seja igual a, por exemplo, vamos dizer, um raio de 7 metros. Quando o carrinho passar aqui na posição 3, vamos ver o que está acontecendo com ele. Eu tenho para baixo o mg, que eu coloquei aqui em roxo. Ó. Vou até mudar de cor. Ó. Isso que está aqui em roxo é o peso do carrinho.
E o que eu coloquei aqui em verde é o que é a força normal. Então lá na posição 3 nós temos força normal e mg, ambos apontando para baixo. Se a gente convencionar que a velocidade para baixo é positivo, isso vai ser igual a m multiplicado pela sua aceleração centrípeta, que é v2 dividido por r. Olha que questão interessante eu gostaria de propor para vocês. Com que velocidade o carrinho deveria passar aqui na posição 3? E é essa a pergunta. Ou seja, qual deve ser o valor da velocidade v3 para que a força normal, ou seja, a força que a pista está exercendo sobre o carrinho fosse igual a zero, ou seja, essa força fosse igual a zero. Então nós deveríamos ter mg igual a mv quadrado dividido pelo raio. Independe da massa do carrinho e nós devemos ter alguma coisa apenas do tipo v quadrado sobre r é igual à aceleração da gravidade, ou v quadrado, ou v já, vamos colocar logo, né? Deve ser igual a g vezes o raio do nosso loop, da nossa pista. Opa, vamos só baixar aqui de novo, né? Ou seja, o valor de v, assumindo um valor arredondado para a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, o raio da nossa pista vale 7 metros, ou seja, o v vai ser raiz quadrada de 70 metros quadrados por segundo ao quadrado. Use a calculadora, extrai essa raiz quadrada, dê uma arredondada, está dando 8,4 metros por segundo. Moral da história, se o carrinho passar aqui na posição 3, com essa velocidade para a esquerda, com 8,3 metros por segundo, a força normal vai ser igual a zero e o carrinho estaria na iminência de cair. Bem, se ele, antes de chegar aqui na posição 3, por exemplo, estivesse chegando por aqui com a velocidade de 5 metros por segundo, o que é que aconteceria? O carrinho, antes de chegar na posição 3, já viria... Vamos abaixar aqui só um pouquinho, né? Se ele chegasse aí com a velocidade muito baixa, ele viria, vamos mudar de cor aqui para melhorar o nosso raciocínio, né? Ele viria aqui, quando chegasse aqui com essa velocidade em torno de 5, ele iria cair. E se ao invés de ele vier com essa velocidade de 8,4, ele viesse com a velocidade bem superior, de 15 metros por segundo, o carrinho estaria sofrendo a influência da aceleração da gravidade, teria ainda uma força normal atuando sobre o carrinho, e a aceleração centrípeta dele, claro, né, que é igual a v quadrado sobre o raio continua sendo o mesmo, a velocidade sendo maior, a aceleração centrípeta seria maior, e a força centrípeta, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração centrípeta, também seria maior. Interessante, não? Então essa é uma das aplicações do conceito do que é aceleração centrípeta, força centrípeta, e aproveitamos para fazer uma análise inicial sobre o princípio de conservação da energia. Vejo você no próximo vídeo.